Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Eu me chamo Evai Silva e hoje nós meditaremos no texto de Atos, capítulo 17, do verso 22 ao verso 29. Antes de iniciarmos, peço que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem e comentem para que nós possamos juntos propagar o Evangelho do Senhor. Nos ajude nesta nobre tarefa. Oremos. Santíssimo Deus e bondoso Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, te entregar as nossas vidas. Nos ajuda nesse devocional, Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que a tua palavra, Senhor, venha ser eficaz aos nossos corações. Assim, meu Deus, eu te oro e te entrego as nossas vidas, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do texto. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido, pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui diante da gente, nós temos um sermão que Paulo prega aos eruditos, aos filósofos. Um sermão pregado diferente daqueles que os apóstolos pregavam, diferente no sentido da abordagem, né? Diferente daqueles que os apóstolos pregavam aos judeus, porque aos judeus eles tinham que mostrar que Jesus era o Cristo através das profecias. Aqui não. Aqui Paulo ele tem que mostrar isso através da providência, através da revelação do Senhor a esse povo. Paulo, ao entrar ali em Atenas, ele observa a enormidade, a quantidade de altares, de deuses falsos que aquele povo adorava. E o apóstolo observa também um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. E ele usa isso como ponto de partida para iniciar o sermão dele. Paulo ele mostra ali que mesmo eles, pagãos, eles sabiam da existência de um Deus que eles desconheciam. E ele diz que esse Deus que eles desconhecem, ele agora ia anunciar naquela cidade, que era o berço da sabedoria, onde o povo se achava perito em tudo, mas havia algo que eles não conheciam: o Deus verdadeiro. É provável que os atenienses eles tivessem ouvido falar do Deus de Israel pelos judeus, ou mesmo pelos escritos do Antigo Testamento. E esse Deus deu provas de estar acima de todos os deuses. Mas era para eles um Deus que se escondia, está lá em Isaías 45:15. Os pagãos chamavam o Deus dos judeus de um Deus incerto. Mas é esse Deus que Paulo vai anunciar. O Deus que Paulo vai anunciar é o Deus que nós não podemos chegar nem minimamente próximo de exaurir tudo que pode se saber dele. E é esse Deus que Paulo ia anunciar a eles. Paulo anuncia aos atenienses o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, como diz no verso 24. Um Deus tão imensamente grande que nem mesmo os templos suntuosos de Atenas poderiam conter. Muitos na época eles acreditavam que o mundo
existia desde a eternidade, que todas as coisas sempre foram como são agora. Já outros acreditavam que o mundo veio a existir por conta de uma coincidência, de uma confluência, onde os átomos se chocaram e por acidente tudo entrou em ordem. Mas Paulo, ele confronta os pensamentos, esses conceitos, e ele defende que Deus, pelo seu infinito poder, no princípio dos tempos fez todas as coisas como elas são agora, ao contrário do que alguns pensavam, do que aquele povo pensava. Paulo mostra que Deus é eterno e não a matéria é eterna. Esse Deus que Paulo anuncia ali no Areópago é o Deus que é o Senhor da terra, que é o Senhor do céu, que é o Deus legítimo, dono do universo. E sendo ele dono de tudo, criador de tudo, ele tem um direito que ninguém pode disputar, de nos comandar, de nos dar a lei, de dizer como nós temos que viver. Ele é o padrão de bondade, de moralidade, de justiça, de tudo, porque ele fez tudo. Ele é o Deus que de um só homem fez todas as nações. Ele é o fundador de todas as nações. Ele é aquele que dispôs tudo em comunidades, para que elas vivessem, para que se beneficiassem. Ele fez essas nações de um só, de uma mesma natureza, o homem de uma mesma natureza, a imagem e semelhança dele. Foi ele que formou o coração de todos. Ele é o grande benfeitor da criação inteira. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E ele não só deu vida, não só soprou vida no primeiro homem, não está lá em Gênesis 2:7, mas ele continua soprando vida todo dia nas nossas narinas. Ele que continua preservando as nossas almas, meu amado ouvinte. Ele que formou o teu espírito, que colocou o espírito dentro de ti. Ele que nos dá a vida, a respiração. Ele que nos trouxe à existência. Ele continua nos dando essas coisas continuamente através da sua providência, que continua nos ajudando, nos guiando, nos dando tudo que é necessário continuamente, diariamente. Ele sustenta a nossa alma, ele sustenta a nossa vida diariamente. É esse Deus que Paulo está anunciando. O ar que nós respiramos é dele. Ele dá a todos os seus filhos, a todos os homens, a vida e a respiração. Da mesma forma que ele dá aos pobres, aos humildes, ele também dá aos filósofos, os mais sábios homens, aos reis, às rainhas, aos presidentes. Da mesma forma que eu, você, um cidadão simples, comum, precisamos de Deus. Os mais ricos também precisam, e sem ele, assim como nós, vão morrer. Deus, esse Deus que nós estamos falando, que Paulo pregou, ele não está longe de nós. Ele está presente em todos os lugares. Está à nossa esquerda, à nossa direita. Está dentro de nós, daqueles que são seus. Ele está olhando por nós a todo momento e ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Ele sabe o segredo do teu coração, porque ele te criou. Não adianta você querer se esconder desse Deus. A grandiosidade desse Deus, o tamanho desse Deus, a glória desse Deus de que nós estamos falando, de que Paulo está falando, torna absurdo todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria é absurdo quando nós comparamos com a adoração ao Deus verdadeiro. Paulo mostra o quão absurdo é, engrandecendo o Deus verdadeiro. É nesse Deus que nós vivemos, que nós nos movemos, que nós existimos. Nós temos uma dependência desse Deus. Nós necessitamos diariamente da sua providência, como os rios dependem da sua nascente, como os raios do sol dependem do próprio sol. Em Deus nós vivemos. Nós só vivemos porque Deus permanece nos dando vida. Nós só vivemos porque Deus constantemente está providenciando o livramento contra nós. Ele é a nossa vida. É Ele que nos dá vida em abundância. E se nós não morremos, se nós não perecemos, não é somente por causa da sua paciência e misericórdia.
mas sim é devido ao poder dele, à bondade dele, ao cuidado que ele tem. Ele cuida de nós como um pai cuida, porque nós somos frágeis. E ele cuida da gente com um cuidado paternal. Para Deus nos destruir, não precisa ele vir com ira. Não precisa ele vir com ira para nós, para cima de nós. Basta que ele suspenda, que ele retire de nós a sua providência, a sua bondade, e nós instantaneamente vamos morrer. É nesse Deus que nós existimos. Ele nos deu existência. É Ele que nos faz ser diferente dos animais. Sem Ele a nossa existência é vã. Sem Ele nós vamos viver uma vida eterna de eterna inutilidade. Sem Ele nós seremos eternos miseráveis. Nós somos geração de Deus. Ele é o nosso Pai, nos gerou, nos criou como filhos e nos sustenta até hoje. É esse Deus que eu falo a você que ainda não o conhece. Talvez esse Deus que nós estamos falando aqui hoje, assim como era aos atenienses, ainda seja um Deus desconhecido a você. Mas eu te digo, ele tem se apresentado a ti, através da natureza, através da pregação da palavra, através da revelação natural, através da revelação especial. Esse Deus, ele tem se apresentado. Você tem se feito de cego. Se nós somos geração de Deus, se nós somos filhos de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós não podemos dar glória a outro que não seja a Deus. Nós não podemos comparar esse Deus nem com o ouro, nem com a prata, ou com uma pedra que é trabalhada, como que é esculpida. Não, ele não pode ser comparado, ele não pode estar sujeito à imaginação dos homens. Quando nós comparamos Deus a isso, a um pedaço de madeira, a um pedaço de barro, ou a qualquer coisa que seja, nós estamos ofendendo e afrontando esse Deus que nós temos falado. Talvez, eu repito a dizer, talvez esse Deus ainda seja um Deus desconhecido a você. Mas você tem sua Bíblia, você tem amigos que conhecem a esse Deus. Busque. E a minha oração é para que esse Deus, que ainda é desconhecido para muitos, ele venha a ser conhecido em todas as nações. Que o Deus desconhecido se torne conhecido ao teu coração. E que você conheça a esse Deus verdadeiro, grandioso, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe, meu amado. Fique com Deus e até a próxima.